horas. Hoje eu fui lá para a escola do Rio de Janeiro fazer um vídeo que a gente vai ter oficina de Japamala aqui, né? A famosa oficina de Japamala. Aí eu fui fazer um vídeo lá na escola aqui do Rio, uma escola muito linda que tem no bairro da Glória aqui, muito linda mesmo. Um espaço assim gigante, uma recepção gigante. Aí eles têm eu não sei se eu acho que não é, tá? Mas o prédio, eu acho que foi a Embaixada da Suíça aqui no Rio de Janeiro, é um prédio antigo. Aqui no Rio de Janeiro é tudo prédio antigo, né? Mas, e aí eles têm um jardim de inverno, assim, que dá toda a sala de yoga, dá toda para aquele jardim, assim, uns janelões com porta. Que lindo. É muito show, né? Aí eu fui lá fazer uns vídeos para o Instagram, né, para propaganda do curso em março. E aí eu agradeci o filtro do Instagram, né? Porque quando tu te vê com aquela cara 2 horas da tarde, toda Tu tá amassada. morando no Rio? Tu tá morando no Rio? Eu tô me mudando. Eu agora, em janeiro, vim para cá. Minha mãe faleceu, né, em dezembro. E aí eu Sim, eu ficava fiquei em Porto sabendo. Alegre mais por causa dela. E aí agora, em março, eu tô mudando definitivo, assim. Mas eu vou sempre para Olha, Porto Alegre, né? A minha guria mora aí. Então, a cada 3 meses, no máximo 4, eu volto para o sul, né? Para ver a família e sim, tal. Mas estou vindo morar aqui. E que aí eu legal. agradeci os filtros do Instagram para poder fazer os vídeos. Muito bom. E eu ainda escrevo, né? Usei filtro. Um dia uma botou, ai, que bonita que tu tá, cara. Nada, é tudo fake. É o filtro. Ai, ai. Bom, gurias, Tá vamos bom. começar então, para não tomar muito tempo de vocês. A gente está naquele assunto bem gostoso, assim, e aquele texto que eu compartilhei lá. Se vocês, por favor, né, me interrompam a qualquer momento que vocês quiserem, porque vocês sabem que eu falo pra caramba. Então, acho que chegou mais alguém, mas eu não consegui enxergar. Mas boa noite para quem chegou. E aí a gente está nesse texto, né, que é o Yoga Sutra, que todo mundo conhece. E aí aquele texto que eu coloquei no WhatsApp de vocês, que eu ganhei naquele meu curso de restaurativa, ele começa aquela pergunta assim: você é feliz? O texto começa assim, né? Você é feliz? Porque na ideia do yoga é isso, né? O que eles chamam de moksha, de iluminação, que é o último passo do yoga, é muito isso, é a felicidade sem motivos externos, né? A felicidade interna. Então, eu estou falando tudo isso só para contextualizar que todos esses passos e essas sugestões do caminho da prática de yoga é para que a gente seja, enfim, no mínimo, mais feliz, que sejamos pessoas mais amplas, mais lúcidas, mais centradas. E para isso tudo, Patanjali, que a gente não sabe, né, se foi uma pessoa, se foi um grupo de mestres, mais ou menos 600, 400 anos de Cristo, organizou esse texto, o Yoga Sutra. São 196 frases, aforismos, bem complicados. Na apostila de vocês tem, acho que na apostila da Patrícia não está no início, eu não lembro se já era a apostila que estava no início, o Yoga Sutra. E ali sempre a gente estuda Yoga Sutra, lendo o Sutra, e sempre vem algum comentário de algum professor, porque o Sutra em si ele é bem difícil de interpretar só a gente pela gente mesmo. Dá, claro que dá. Mas às vezes um professor jogando um pouco de luz sobre aquilo facilita. No nosso Google Drive, para quem não tiver, quem tiver perdido o link, a gente tem, eu acho que, eu não quero mentir, mas se não são 3, são 4 Yoga Sutras que a gente tem lá, 4 livros, com professores diferentes comentando. Oi, Aninha, é você que está aí, boa noite, saudades. Oi, linda, ai, coisa boa te ver, que saudade. E então lá no nosso Google Drive, para quem quiser, tem, eu vou dizer 3, tá? Porque eu não tenho certeza se são 4, porque vocês mesmos vão me mandando livros, eu vou subindo para o nosso Drive, né?
de professores diferentes comentando o Yoga Sutra. Sempre é muito bom ler professores diferentes. Tem alguns professores que têm uma pegada mais religiosa, tu vai sentir de cara, assim, quando ele usar muito a palavra Deus, pode sentir de cara que ele é muito, puxando muito para o hinduísmo, um hinduísmo não dual, né? Quer dizer, um hinduísmo dual, onde vê a gente separado de uma energia maior. Um hinduísmo não dual, que é o hinduísmo da Glória Arieira, que é uma excelente professora para mim, mas é só a minha opinião, é uma das melhores professoras de Vedanta do Brasil, uma das mais antigas, com certeza. Ela já fala de um Vedanta não dual. Então, tudo que a gente fala, não existe essa separação, não existe um Deus criador. Na verdade, todas nós somos seres iluminados que estamos criando a nossa própria experiência. Bom, aí, resumindo, ele coloca esses passos, os 8 passos do yoga, que começa com um código de ética, a gente diz assim, né? Código de ética, que você tem que ter uma maneira de se comportar com a sociedade, com você mesmo. Depois ele manda fazer asana, porque a asana vai te purificar bastante o corpo, vai te dar mais saúde, mais energia. Quando você purificou o corpo, você começa a mexer com a sua energia, aí fazendo pranayama. Depois ele pede para te aprender a te concentrar, fazer exercícios de concentração, porque eles dizem que a nossa mente é como um macaco bêbado pegando fogo. Imagina, um macaquinho bêbado pegando fogo. Então, a nossa mente é muito agitada e de todo o conhecimento que a gente é exposto, todos os professores, todos os livros, todo o conhecimento que a gente recebe, a gente consegue absorver muito pouco por causa da nossa mente muito descontrolada. Então, aprender a se concentrar ajuda na vida, todo mundo sabe disso, né? Óbvio, mas ajuda bastante na questão da prática do autoconhecimento. Depois que tu aprender a te concentrar, tu pode experimentar vários estilos de meditação. Até tu ter uma concentração minimamente estável, o teu exercício de meditação nem dá para dizer que é uma meditação verdadeira. E, na verdade, tu está exercitando a tua concentração. Por exemplo, se a gente faz uma meditação de 24 minutos, os professores sempre usam esse tempo, 24 minutos, que é o tempo que a energia gira em todo o nosso sistema energético. 24 minutos ela dá uma volta em todo o sistema. Então, você fica 24 minutos fazendo o seu exercício de meditação, para que a energia se organize, a tua mente se organize. Desses 24 minutos, provavelmente 20 ou 30% tu vai conseguir realmente estar meditando no início. Realmente não está ligado na tua mente, essa mente cognitiva. Depois da meditação, se atinge o samadhi e depois moksha. Aí tu vai dizer, alguém pode estar perguntando assim, como assim, Carla? Samadhi não é igual a moksha? Samadhi pode ser igual a moksha, tá? Ali eu até botei ou moksha. Moksha, ela é a palavra mais correta da gente dizer se você falar só samadhi. Porque moksha, sim, é a iluminação, é a libertação da roda de samsara, é a libertação do karma, do sofrimento. Samadhi, a gente pode atingir, aqui todo mundo com certeza já teve algum relâmpago, algum minuto de samadhi na sua vida, para não dizer que teve vários. Samadhi é um momento de uma concentração profunda, de uma abertura da tua consciência. Mas existe um samadhi que eles chamam de samadhi com semente, que é o samadhi que ainda existe um eu, então existe a Carla tendo aquela experiência de abertura da consciência, de abertura da mente, de uma visão mais ampla, de insights. E existe um samadhi
sem mais o eu, um samadhi que não se perde mais. Então, eu não me confundo mais com a Carla. Eu tenho momentos de abertura, e, na verdade, esses momentos de abertura são quase o tempo todo da minha vida. Eu posso até me manifestar como Carla, como fazem os grandes mestres. Eu sempre gosto de usar Jesus, sabe? Jesus eu acho que é aceito por todo mundo. Daqui a pouco eu falo um mestre aqui indiano que alguém não concorda, que teve, sei lá, hoje em dia todo mundo leva acusação de abuso sexual, que eu acho que na maioria é real. Então, assim, vamos a Jesus, que Jesus, acho que todo mundo concorda que era um grande ser, né? São João, São Francisco, acho demais também. Então, esses seres, eles se manifestam como um eu Jesus, eu São Francisco, mas ao mesmo tempo eles têm a consciência sempre totalmente aberta. Então, eles têm a realização de que isso aqui é um sonho, que existe um véu de Maia, que está todo mundo vivendo dentro da sua própria mente e não se dá conta disso. Então, eles têm essa abertura de consciência. Isso é o verdadeiro samadhi, é o nirbidya samadhi. Nir é um sufixo é um prefixo, desculpe, é um prefixo de negação. Bidya é semente, aqui muita gente sabe disso. Então, nirbidya samadhi é um samadhi sem semente. É um samadhi sem o eu. Então, não tem mais o eu. A pessoa atingiu a iluminação e se manifesta como quiser. Resumindo, esse é o caminho do yoga. Aí, semana passada, a gente falou, se eu não estou enganada, a gente falou dos niyamas, né? Aqui, aquele resuminho Falamos dos yamas. dos yamas, né? É, Como a gente se comporta com as pessoas, a sociedade, né? Os yamas, não possessividade, foi os yamas. Perfeito. Aí aqui aquele resumo, né? Sempre para entender que os yamas e niyamas é aquele arrumar a nossa vida. Isso aqui não são mandamentos, não é nada obrigatório, todo mundo está cansado de saber disso, mas é uma ideia de deixar a vida um pouco mais leve, um pouco mais fluida. Resumindo, não criar confusão para te poder ter calma e paz, para poder sentar e praticar o teu yoga. Resumindo, gurias, é isso. Então, a gente viu os yamas, aí, esse todo mundo conhece, a rimsa, não violência, a gente viu o sati, a verdade, asteia, aqui eu botei como não roubar, né? Brahmacharya, que esse é o que dá um pouquinho de confusão, que o pessoal confunde muito com as práticas sexuais, mas Brahmacharya, numa visão mais ampla, Brahmacharya nada mais é do que o controle da energia. Mas assim, ai, controlar parece uma palavra tão repressora, né? Mas não é isso. Muito pelo contrário, que nem dizia a Renato Russo, né? Liberdade, disciplina é liberdade, né? Na música dele. Essa questão de controlar a energia é que os nossos sentidos, os nossos prazeres não nos carreguem e façam a gente depauperar a nossa energia. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, porque todo mundo sabe disso. Eu sou completamente alucinada por doce e chocolate, qualquer açúcar que passar na minha frente, eu boto para dentro mesmo. Então, eu nem tenho em casa, né? Então, assim, me faz muito mal. A gente sabe que o açúcar, ele dá aquele pico de energia. Um açúcar bem comido na hora que a gente precisa, depois de exercício físico ou durante o exercício físico, para fazer tu ter uma explosão de energia, ok. Mas açúcar o dia inteiro, que era como eu ia me sentir muito bem se eu comesse só açúcar e doce o dia inteiro, isso vai acabar com a minha energia e com a minha saúde, óbvio, né? Mas eu não deixo ser carregada por esse prazer que eu sinto do, do prazer gustativo, né? Desse sentido do meu paladar. Então, Brahmacharya é muito isso, é a gente organizar aonde a gente vai colocar a nossa energia.
Não possessividade, esse também, né, bem tranquilo. O quanto mais a gente tiver apego, mais a gente sofre. E isso é bem fácil. Quem tem filho aqui, quem ama alguém, que eu tenho certeza que todo mundo aqui ama alguém, sabe que é muito difícil a gente perder as pessoas que a gente ama, a gente perder as coisas que a gente gosta. Então, a sugestão que os professores dão, já que a gente não consegue ainda ser um ser totalmente iluminado, e é claro que a gente vai sofrer muito quando a gente perder uma pessoa que a gente gosta muito, ou quando a gente perder uma coisa que a gente gosta muito, pelo menos que a gente reduza um pouco esse leque de coisas que nos prendem, que a gente tem esse apego, né? Então, enfim, tenta ser o menos apegada possível em menos pessoas, não abre aquele leque demais. Não é que tu vai ser uma pessoa fria, mas um pouco de lucidez de que a vida ela é um fluxo e que tudo é impermanente, mesmo que isso às vezes bata um pouco dolorido no coração, porque a impermanência, por um lado, é muito boa, porque as coisas ruins passam, mas ela também é bem difícil, porque as coisas boas também passam. A gente tem um pouco disso de lucidez, a gente começa a se envolver com as pessoas de uma maneira mais plena, sabendo que aquilo, em algum momento, infelizmente, vai acabar. Vai acabar porque, enfim, no mínimo, a gente vai morrer em algum momento, então essa relação vai acabar. Então, a gente tentar deixar as coisas um pouco mais fluídas e não se apegar, não deixar que as coisas dominem muito a gente, também faz com que a nossa mente, o nosso coração fique mais tranquilo, né? E até agora, gurias, falei que nem uma metralhadora para variar. Todo mundo concordando com tudo, alguém quer reclamar, quer falar alguma coisa, enfim, por favor. Tranquilo? Então vamos para os nossos iamas. Desculpa, vamos para os nossos niyamas. Até hoje eu me confundo com esses nomes. Niyamas, então, são condutas com a gente mesmo, são bem legais. Eu, particularmente, acho os niyamas mais difíceis, sabe? Eu não sei se é porque a gente normalmente cuida bastante das relações que a gente tem em sociedade, no trabalho. Acho que a gente, às vezes, é até um pouco relapsa com a gente mesmo. Então, Sáutia, pureza. Aqui esse textinho é muito legal, né? Ele traz muito para o dia a dia isso, assim. Ele sai lá dos 400 anos antes de Cristo. Então, envolve manter as coisas claras por dentro e por fora. Aí aqui tem um professor nesse texto que diz essa frase bem legal. Para mim, o conceito de sáutia significa tanto higiene física quanto mental. Você deve manter seus pensamentos claros para que esteja livre das emoções aflitivas. Eu tenho um professor, todo mundo conhece ele, as meninas que já me conhecem, que é o professor Lama Alan Wallace. Até tem um livro muito bom no nosso Drive, e eu aconselho a comprar também esse livro para quem gosta de meditação, que se chama Felicidade Genuína. As nossas práticas de meditação sempre são baseadas naquele livro, Felicidade Genuína. E ele sempre fala assim: uma mente distraída é uma mente propícia ao sofrimento. Aí você parece que a gente vai andar o tempo todo concentrada. A gente anda o tempo todo, não é concentrada numa coisa que nos feche, nos bloqueie, mas a gente percebe o tempo todo como a nossa mente está funcionando. E lembra que para o yoga a gente não é a nossa mente. Estou lendo a mensagem aqui da Aninha. Então a gente já se desapega, a gente já dá um passinho atrás, sabendo que, enfim, a minha mente está funcionando desse jeito, porque, enfim, eu tive algumas experiências na minha vida, eu fui criada em determinado lugar, em determinada família,
mas eu não sou a minha mente. A minha mente é mais um sentido, é mais um instrumento que eu tenho para me manifestar nessa existência. E aí a gente controla. Eles dizem que a gente tem sanskaras. Sanskaras pode ser traduzido como uma cicatriz. Eles usam muito aquela imagem de uma terra mais árida que choveu e fez aqueles vincos, aqueles valos na terra. Então, toda vez que chover, a água acaba correndo sempre naquele mesmo caminho, naquele mesmo valezinho. Então, é uma cicatriz na terra. Então, é um caminho que a mente toma sempre. A gente teria que estar sempre muito. Acho que aqui ele até fala isso, né? A gente teria que estar muito atento quando a gente entra no modo automático. Isso faz com que a gente pare a mente antes que ela nos carregue para algum lugar que a gente não quer entrar. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Ah, toda vez que eu viajo para Paraty, no Rio de Janeiro, eu me lembro que a minha mãe, que faleceu, gostava muito de Paraty. Aí, o que vai acontecer? A minha mente me joga para aquela lembrança que a minha mãe faleceu, que a minha mãe sofreu no final da vida, e deu 5 minutos, eu já estou de baixo astral. Não digo nenhuma depressão, mas já estou meio down. Então, eu não vou negar a tristeza de lembrar as saudades da minha mãe, qualquer coisa desse tipo. Mas eu vou olhar tudo aquilo e vou ver que é um caminho que a mente toma. Toda vez que eu passar por Paraty, eu vou lembrar da minha mãe, que falava de Paraty, parará, parará, parará. Então, quando eu percebo isso, eu já não estou tão envolvida naquele cinema, naquele teatro que está acontecendo interno meu. Eu estou observando, nossa, isso é um sanskara. Toda vez que eu passar por tal lugar, eu vou ter tal lembrança e eu vou ser colocada em tal estado emocional. Aí eu vejo que aquilo acontece, eu relaxo um pouco, tudo bem. Vou ficar um pouco triste, porque, enfim, eu me lembrei de tudo isso agora e solto. Quando isso acontece, a gente já não está tão presa no que está acontecendo, entende? A mente está surgindo, as coisas estão surgindo no nosso mundo interno, no nosso mundo mental, mas eu não estou já tão presa, eu já não acredito mais tanto na minha mente. Então, isso é uma questão de pureza interna, não que a gente não vá ter pensamentos ruins, não vai sentir raiva, não é isso. Enquanto a gente se manifestar como ser humano, a gente vai ter esses venenos na nossa mente, a gente vai ter irritação, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter raiva, até a iluminação, isso vai surgir. A questão é o muito quanto a gente se engaja nisso ou não. O perceber isso surgir, o perceber que está surgindo e perceber que não é a gente, não somos nós isso. Até porque os pensamentos vêm e vão. A gente estava com aquele estudo o mês passado, né? Acho que em dezembro a gente parou. Até novembro a gente foi estudando o valor dos valores do Swami Dayananda. Um livro muito legal, indico para todo mundo. Depois eu até posso colocar lá no grupo, para quem não conhece, indico comprar. O valor dos valores do Swami Dayananda. Ele resume em 20 valores que está no Bhagavad Gita. Ele pega 20 valores do Gita e resume naquele livro e explica. E um desses valores é exatamente isso, é a questão de perceber que a mente vai trazer coisas, a mesma mente que faz a gente ter uma ação ruim, é a mente que depois condena a pessoa que fez aquela ação ruim, que foi a gente mesmo. Aí ele já chega, já quebra o eu de cara. Ele diz assim: que eu é esse? Que você acha que é um eu tão fixo assim? Que mente é essa? A mesma mente que faz a coisa errada, 5 minutos depois está se culpando do que fez. Então não dá para confiar muito na mente.
sabe? Não confiadamente já é o início de uma iluminação. Você diz, pô, mas fala sério. Uma hora eu falo um negócio para a pessoa, 10 minutos depois eu estou arrependida. Aí a minha própria mente que fez eu falar isso, ela julga eu que falei. Então, não dá para confiar muito, né? A gente não ia confiar numa pessoa que muda de ideia a cada 5 minutos, né? Então, por base ali, ele já começa a terminar com o tal do ego, né? Com o tal do eu, e começar a fazer que a gente não confie mais tanto na nossa mente. Tudo bem até agora, gurias? Estou falando muita loucura, estou falando muito rápido. Tá tranquilo? Beleza? Então, salte. Lembrando que a Índia é muito suja, né? Assim, eu nunca morei na Índia, né, galera? Na verdade, eu nunca nem fui para a Índia. Eu fui bastante para o Oriente, mas não para a Índia. Mas o que a gente sabe, não sei se alguém foi para a Índia aqui. A Índia, ela parece ser muito suja, né? E então essa limpeza é muito engraçada, assim, quando eu sou budista, né? Todo mundo sabe. Então, quando reencarna um mestre, um professor, tem até um filmezinho no YouTube liberado sobre isso, quando eles encontram a reencarnação de algum mestre, de algum professor budista, eles sempre dizem assim: ah, traz o menino, porque, enfim, né, o pessoal na China, os tibetanos, então, são muito pobres, porque a China invadiu, eles são todos refugiados na Índia, é uma confusão do caramba. Aí eles sempre dizem assim: ah, o professor tal nasceu naquela família, naquele lugar lá de refugiados tibetanos, então traz ele para o monastério, faz com que ele tenha uma vida limpa. Uma vida limpa é bem isso mesmo, gurias, é tirar a pessoa da sujeira, sabe? Da sujeira de não ter esgoto, de não ter onde tomar banho, de comer nas panelas que não consegue lavar. Então, tira a pessoa, tira o professor daquela situação, traz para o monastério e começa a treinar de novo a mente dele, começa a abrir de novo com os ensinamentos que rapidamente ele lembra de tudo e volta a ser o professor, né? Então, tem esse lado também da limpeza externa, que eles apreciam muito, porque lá é muito difícil. Tudo bem? Até agora? Então, vamos para o próximo. Então, esse foi Sáutia, a pureza. Santosha, contentamento. Pessoalmente, eu acho um dos mais difíceis desses yamas, desses niyamas. Nossa, eu vou falar errado até o final da aula, gurias. Niyamas, que é as condutas com a gente mesmo. Então, vou ler aqui, ó. Em quase toda a tradução do Yoga Sutra, Santosha é interpretado como grande felicidade, a alegria subjacente que não pode ser afetada pelos momentos difíceis da vida, pela injustiça, pelo sofrimento e pela má sorte. Não se trata Contentamento é aceitar a vida como ela é. Não se trata de criar a perfeição. A vida pode jogar o que quiser e você realmente tem bem pouco controle. Receba bem qualquer coisa que receber. Então, esse é Santosha. Eu acho, assim, um dos niyamas mais difíceis, porque a gente tem que ter uma estrutura e uma lucidez muito profunda. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas começa a procurar muito no yoga ou em qualquer filosofia transcendental, seja de qualquer origem, qualquer religião, até mesmo para quem gosta de religião, que é adepta, que é essa coisa de aceitar o que surgir na vida. Para os indianos, gurias, eles têm muito claro, às vezes até claro demais. Oi, Magali, eu sempre falo Oi, Magali, mas é Magali, né? Eu não sei o que eu sempre falo errado o teu nome, né? Magali. Não, mas eu tanto faz. Bastante gente me chama de Magali.
Mas como é que a tua mãe te chama? Chama de Magali, né? Magali. Então é Magali. Vou respeitar a tua mãe. Que virou vovó, né? Então é Magali. Pronto. Verdade. Não, tá uma correria aqui em casa, que eles vieram pra cá e tá toda a família. Meu Deus, eu tenho aula, assim, correndo. Ah, que Ai, legal, mas que bom, legal. né? A Magali virou tia quarta-feira, né? Não, foi Aham. segunda. Não, Quarta, foi segunda. Segunda. foi segunda. Segunda-feira virou tia. Que legal, parabéns. Obrigada. Então, esse contentamento, é super complicado, né? Da gente, é o que a gente treina, né? Ser feliz em qualquer situação. Isso seria a verdadeira realização de Santosha, o contentamento. A gente tenta, né, gurias? A gente faz retiro, a gente faz jejum, a gente faz jejum porque nem sempre a gente vai poder comer o que a gente quer, a gente pode ter alguma doença, pode ter que restringir a nossa dieta. A gente faz exercício físico, que às vezes é dolorido. A gente tenta manter uma disciplina, que não é uma coisa muito natural, a gente é meio bicho. Na verdade, a gente quer comer, dormir, procriar, sombra e água fresca. Então, a gente tenta mudar as nossas tendências naturais e ser pessoas mais, sei lá, autocontroladas. Eu acho que pode ser isso, né? A gente tenta dar um rumo para a vida, independente que, né, aquela história que venha limões, eu faço uma limonada. Mas é super difícil. Não sei o que vocês acham sobre isso, né? É um treino, é um treino de tu olhar a vida e eu acho muito aquela coisa assim de cada dia que a gente vive, a gente realmente viver plenamente dentro do possível. Às vezes viver plenamente é passar a tarde dormindo e descansando o corpo, mas às vezes a gente não deixar nenhuma energia que faça com que a gente perca tempo, realmente a gente perde muito tempo com muita bobagem. Eu não sei vocês, mas eu perco, ainda perco muito tempo. Perco tempo com a minha mente, pensando bobagem, falando bobagem, perco tempo em rede social, enfim. Ah, legal, me ama eu, me ama ir. Fora os outros, decorei assim, legal, Aninha, legal. Às vezes eu não consigo ler o chat, eu não consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo aqui. Mas se quiser, abre o microfone e fala também, Aninha. Então é isso, assim. Não sei o que vocês acham dessa coisa de contentamento. Todo mundo já consegue exercer um pouco o seu contentamento na vida? Santosha? Carla, Fala. posso falar? Claro, por favor. Ah, voltando ao assunto da mente, né? A mente que deixa a gente se sentir culpado. Isso é uma coisa incrível que, na verdade, a gente se sente culpado o tempo todo, né? A gente se sente culpado de não caminhar, a gente se sente culpado porque comeu demais, a gente se sente culpado porque não deu atenção para a sobrinha, para o sobrinho. E essa coisa de controlar a mente é uma coisa que realmente eu não sei se a gente consegue nessa vida, mas eu acho que o yoga, não sei, na verdade, até uma pergunta isso que eu estou fazendo. Ele vai mostrar o caminho ou é possível? Eu consigo É possível. controlar a mente? Sim, sim, é possível. Porque, na verdade, controlar é uma palavra um pouco repressora. Eu acho que entender a mente, entender o funcionamento, é que o yoga ele é uma técnica muito bacana. Então ele vem tipo, vou usar uma palavra aqui esquisita, tá? Mas ele meio que vem tipo nos curando por outros caminhos, além de sentar o bumbum numa almofada e meditar. Então, ele vem mexendo na tua psique e na tua energia pelo corpo, e ele vem mexendo na tua energia com exercício físico e até mesmo com relaxamento, que é uma técnica moderna, não existia Yoga Nidra há 400 anos atrás, há 5.000 anos atrás. Isso é
Quero um curso de meditação, vamos fazer, Aninha. E Mas eu sou muito mais ou menos de meditação para dar curso, mas já dei, né? Já fiz essa coisa. Mas enfim, a gente se reúne para meditar assim. Então, o que que acontece? A gente começa a entender a mente, sabe? E aí tu começa a quebrar o poder da mente. Porque, sabe, a culpa é um negócio que nem existe muito nos países orientais, principalmente naquela galera lá perto dos Himalaias. Se você falar de culpa para eles, eles demoram a entender, porque para eles é tão normal que a gente erre, porque enfim, a gente não é um ser realizado, então não tem por que te culpar. E também porque o triste que está sentindo culpa é o ego, e o ego é burro. Infelizmente, o nosso ego é burro. E o ego, ele fica vendo as coisas acontecer, ele não age como a gente deveria, ou a gente acha que deveria agir. Por exemplo, eu funciono, hoje eu ainda estava falando com o Daniel, estava vindo para casa e estava falando com o Daniel no carro, e com a irmã dele. Não, a irmã dele já tinha descido. Eu digo, olha, eu funciono de manhã, eu não sou uma pessoa da noite, nunca fui. Eu, assim, funciono, acordo 5 horas da manhã, vou até o meio-dia no meu auge, tanto de corpo como intelectual. Aí tu me pergunta quantos dias por semana eu acordo às 5:30 da manhã. Segunda, quarta e sexta, porque eu dou aula de yoga para vocês. Aí eu acordo 5:30 da manhã, tomo meu banho, ligo o computador, faço um suco verde, arrumo a sala e sento para dar aula para vocês. Por sinal, vai começar a aula sexta-feira. Também para vocês, para todo mundo, né? A gente vai começar uma turma sexta-feira. Começa nessa sexta, mas depois volta final de fevereiro, porque eu vou entrar em retiro, aí tem carnaval, aquela coisa toda. Mas fechando parênteses, eu não acordo, então, todos os dias. Por exemplo, hoje eu fiquei até às 8 da manhã, ou 8:30 na cama. Até atrapalhei a aula do Daniel aqui, que o Daniel é professor também. E então, assim, é o ego, é o eu, e ele só serve para fazer a gente sofrer. Eu estava cansada, eu tinha dado um monte de aula, eu gravei aula para vocês do curso, porque eu vou entrar em retiro. Estava super cansada, eu queria dormir até as 8 da manhã. Quem é esse ser que está me culpando? É o que eu consegui fazer no dia de hoje, foi acordar às 8:30 da manhã e ficar na cama, sabe? Ah, porque se eu tivesse acordado às 5:30, eu tinha feito as minhas meditações budistas, eu tinha estudado o meu inglês, eu tinha não sei o quê, não deu. Então, o ego, ele é burro, gurias. Só que isso é teórico. Se tu não começar a entender que tu não pode confiar na tua mente, porque tu para olhar a tua mente sem te identificar com ela e ver que ela é simplesmente um fluxo de pensamentos que vêm e vão, surge aqui, vai para lá, vai para cá. Tu diz, Nossa Senhora, como passa coisa nessa minha cabeça. Isso aqui pode ser uma coisa sólida, fechada dentro do meu cérebro. Isso aqui é outra coisa, é um fluxo, entendeu? Aí tu já não confia mais. Quando vier a triste da voz que vem para todo mundo, aquela com chicotinho na mão, dizendo, viu, você não fez. Tu diz, lá vem de novo essa mente, esse ego que acha que realmente existe, que é o ser culpado, que é um ego, é uma fixação. Assim como tem gente que se joga pro coitadinho, pro mimimi, pro não sei o quê, tem os que ficam preso na culpa. E aí a ideia é essa, sabe? A gente ir se curando disso tudo que a gente tem de muitos anos, dizem os professores de muitas vidas, tendo essa visão dual de tudo, achando que tudo realmente é como a gente pensa. As coisas nem são como a gente pensa, até porque a gente muda de ideia. Então, por exemplo, eu uso eu de exemplo aqui, né, gurias? Então, por exemplo, hoje eu acho o máximo morar no Rio de Janeiro. Sei lá, daqui a 5 anos, talvez eu ache horrível morar no Rio de Janeiro, entendeu? E nem é o Rio de Janeiro, é a maneira que eu vejo o Rio de Janeiro. Por exemplo, o Daniel, meu companheiro, é carioca, mora aqui a vida toda e não gosta do Rio de Janeiro. Por ele teria ido morar em Porto Alegre.
Não deu, ficou mais fácil eu vir para o Rio de Janeiro. Ele definitivamente não gosta do Rio de Janeiro, não gosta do calor. Eu acho o Rio de Janeiro incrível, eu adoro o calor, entendeu? Então, não existe um Rio de Janeiro verdadeiro. O Rio de Janeiro, para ele, é horrível, é insegura, não sei o quê, é muito quente, tudo é horrível. Para mim, eu acho maravilhoso, está tudo certo, sabe? Mas eu posso mudar de ideia, daqui a pouco um dia eu vou ser assaltada, sei lá o quê. E aí é isso, aí tu vai quebrando esse ego, não confia no ego, não confia nesse eu. A gente tem que ser livre disso, sabe? Isso também é um samskara, né? Essa coisa da gente acreditar, cada ser vai ter o seu samskara, né? Tem gente que vai cair em depressão, tem gente que vai cair em autopiedade, tem gente que vai se culpar. A gente podia fazer um clube. Qual o sanskara que tu tem? Ah, eu tenho o sanskara de sempre me culpar. Ah, eu tenho o sanskara de sempre cair em depressão no inverno. Eu tenho o sanskara de comer doce, sabe? E não acreditar muito nisso, né? Não sei se eu nunca sei se eu respondi ou se eu mais complico a cabeça de vocês. Mas eu tento, de coração. Sim, eu acho também que isso é um pouco aquela coisa de se cobrar muito, né? Querer ser muito perfeito, né? E aí a gente esquece que isso é um pouco a vaidade, né? O ego da vaidade, de querer fazer tudo perfeito, de ser o melhor, de ser o perfeito. Aí nessa questão da que a gente está vendo agora, que daí se pensar na prática, né? Eu já fiz assim várias práticas e vi pessoas fazendo a postura linda, maravilhosa, né? E a yoga ela te ensina que tu tem que aprender a respeitar o teu limite e que não tem que ser bonito para os olhos, né? Tem que tu conseguir visualizar que aquele ali é o teu limite, né? Olhar para o teu corpo com amor, com paciência e com a verdade, né? Que é até um dos niyamas, né? A verdade, né? Das coisas é aquilo ali, é que tu pode ir até ali, né? E É, assim como às vezes a gente não vai estar sendo perfeito ou fazendo aquilo que a nossa mente acha que a gente deveria estar fazendo e se julgar por dormir até mais tarde ou por não estar fazendo uma prática hoje, ou a tua corrida, ou a tua caminhada. é, Isso aí é bem. Todo mundo passa por isso, né? é. E o Eu bom é a tinha, gente conseguir é, ver. tem uma grande professora de meditação, a minha professora me deu uma das minhas iniciações, foi ela que me deu, de Tara, que é um aspecto de Buda feminino, e ela dizia para o Rinpoche, que construiu lá o Templo de Três Coroas, né, que todo mundo é do Sul, ela, quando era aluna do Rinpoche, e o Rinpoche era vivo, ela dizia para o Rinpoche que Rinpoche, pelo amor de Deus, para esse zum, zum, zum na minha cabeça. A minha cabeça, ela é muito engraçada. A minha cabeça parece aquele barulho da geladeira o tempo todo, geladeira antiga, sabe? Onde é que eu puxo o plug para desligar esse dentro da minha cabeça? Aí diz que o Rinpoche virava para ela assim, rindo, e dizia assim: não precisa desligar, só não dá importância. E é bem isso, porque meditar não é parar de pensar. Os pensamentos não vão parar de surgir. Se parar, é melhor procurar um psiquiatra. Deu problema, para de meditar. Não é isso. Uma coisa é tu aprender a te concentrar e outra coisa é tu abrir mais a concentração e deixar as coisas surgirem e tu olhar os pensamentos. Isso é meditar. E aí tem N técnicas, tu pode começar a observar como tudo aquilo está funcionando, que se chama Vipassana, né? É quando a gente entra na análise da natureza da mente, o que realmente é a mente, isso é Vipassana. E é isso, assim, então às vezes não dá importância para os pensamentos que vêm, para todos esses sanskaras, já é um grande começo, não dá importância. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente pensa em, sei lá, comer uma coisa, xingar alguém, e a gente não segue aquele ímpeto que vem. E é isso aí. Só que a gente fica cada vez mais presente. E aí a gente fica mais atento. No momento que a gente perde a atenção do cuidado, de perceber como a mente funciona,
como diz o meu professor, a gente está nas garras das aflições, porque aí a mente te joga numa felicidade, daqui a pouco te joga para tristeza, daqui a pouco te joga para uma depressão, aí te joga para uma euforia, e a mente fica fazendo assim com a gente. Na real, a mente faz isso, porque ela vai só pegando os estímulos, como se fosse um computador, ela vai pegando os estímulos e vai reagindo com o que ela tem dentro dela, com o que a gente aprendeu nessa vida e nas outras vidas. É isso que a mente faz, ela não faz mais nada do que isso. Essa mente humana, ela faz isso. A questão é que existe um outro funcionamento, que aí se chama, a gente pode chamar de consciência, né? Aí tu senta em outro lugar, tu senta atrás, como se tu estivesse na frente, e a mente fosse um teatro, uma tela de cinema, e tu começa a olhar, tá. Quem olha a mente é quem a gente realmente é. Quem começa a estudar a mente é quem a gente realmente é. Quando todo mundo passa por isso. Nossa, eu não consigo fazer meditação porque eu sou muito agitado. Minha cabeça vem 1 milhão de pensamentos. Maravilha, tá funcionando. Tu já conseguiu perceber que passa 1 milhão de pensamentos na tua cabeça por segundo. O pior são as pessoas que esses pensamentos todos surgem e ela realmente segue a metade deles, bem atordoada, sabe? Não tem, a gente não é tudo ansioso, todo mundo ansioso, por quê? Que é isso, aquilo, não sei o quê, parará, aquele falatório todo. É isso, é a mente. Só que para o yoga a gente não é a nossa mente, a gente é o que olha a mente, né? Então vamos lá. Tapas. Nesse papo todo de autoconhecimento, tapas, assim, resumindo, é disciplina. Não tem muito o que falar. Eles aqui falam super bonito, né? O fogo interno. E realmente, quando tu bota um pouco de disciplina, por que que a gente tem que ter disciplina? Disciplina parece uma coisa tão chata, né? Deveria ser tudo mais fluido, assim, mais fácil, mas não dá para ser assim ainda para a gente que está começando, porque a gente é levado pela nossa mente e a gente tem muitos sanskaras ruins. É ruim de falar isso, mas eu posso falar por mim, então. Eu sei que eu tenho muitos sanskaras ruins que vão me fazer cair em depressão, que vão me fazer comer doce que nem uma louca, que vão me fazer, sei lá, ter preguiça. Preguiça é um sanskara, é um veneno da mente ruim, sabe? Então, se eu me deixar levar, se eu deixar o fluxo natural da minha mente ir assim, correndo, muito solto, eu vou acabar caindo nesses sanskaras, nesses vícios mentais que eu tenho. E aí só tem uma coisa que tira disso, que é a disciplina. É o despertador tocando, é aquele compromisso que a gente assume, que aí quando a gente vai, a gente até gosta, mas para ir é um maior esforço, sair da cama aí no sul, no inverno, é a coisa mais horrível que tem. Tomar banho cedo, Deus que me perdoe, né? Por isso eu adoro Rio de Janeiro, 5h30 da manhã é super bom tomar banho, não estamos tudo congelado aí, que nem a gente fica no sul. Então é isso, tem que ter etapas, não adianta querer ir só na fruição, só no prazer. Isso não significa que a gente não vai ter muito prazer, tanto com a prática como com a vida, não é isso. Não nego o prazer de maneira nenhuma. Prazer é maravilhoso, a iluminação é prazerosa, a gente vai se libertar do sofrimento. Mas a disciplina, não conheci um professor que não diga que a gente tem que ter disciplina, gurias. Infelizmente, falo isso de coração para mim mesmo, porque gostaria que as coisas fossem um pouco mais fáceis assim, mas a gente tem, né? A gente tem karmas, a gente tem lugares que a gente tem méritos, então as coisas fluem. Então, tipo assim, por que que a Sabrina teve facilidade de aprender inglês, a Juliana, provavelmente que morou na Austrália? Isso são méritos. Por que que eu tenho a maior dificuldade, cara, estudo inglês há um tempão, todos os meus professores falam inglês, todo mundo fala inglês nos retiros que eu vou.
e eu ainda peno para estudar inglês, para conseguir assistir as minhas palestras, perco um monte de coisa. Isso é karma. E até posso dizer que é dessa vida aqui, porque quando eu era pequena, meu pai pagou acho que uns 10 cursos de inglês para mim, eu abandonei todos. Agora, depois de velha, eu tenho que ficar correndo atrás estudando inglês, né? Então, assim, mérito e karma. Então, se eu não tiver disciplina agora de estudar inglês todo dia, eu tô ferrada, porque eu não tenho a facilidade. Provavelmente, quando eu tinha o mérito de aprender aquilo fácil, que eu não tinha nada para fazer, só estudar, né? Com 10, 12 anos de idade, eu não aproveitei. Aí agora eu tenho um monte de coisa para fazer, que nem todo mundo que é adulto, e tenho que ter disciplina. Então, é um karma, eu gerei um karma, eu tenho que botar uma disciplina, eu tenho que ter tapas, né? E realmente, né, disciplina, não sei o que que vocês acham sobre isso, mas disciplina é uma coisa que bota um pouco de ordem na vida. Mas aí tem que cuidar do tal do ego se culpando quando a gente não faz, não segue a disciplina, entendeu? Então lembra que o caminho sempre é o caminho do meio. É disciplina, mas ninguém vai virar xiita, ninguém vai virar nazista, ninguém vai fazer aquela coisa loucamente, cegamente. É sempre o caminho do meio. Eu tenho disciplina, mas eu tenho o dia que a gente toma cerveja, para quem gosta de cerveja, o dia que eu tomo vinho, o dia que eu vou para a praia, eu vou para a piscina, eu vou namorar, eu vou comer uma pizza, eu vou comer um doce, um sorvete, não sei o quê. É sempre o caminho do meio, mas não deixando isso escapar muito. Tudo bem? Disciplina é disciplina, né? É tão chato que nem tem muito o que falar, né? Swadhyaya, autoestudo, super legal. Felicidade é a nossa natureza, isso é o que o yoga diz. E não é errado desejá-la. Errado é procurar lá fora e não dentro de nós. Para encontrar a fonte da felicidade que mora dentro de nós, tentar dedicar-se à Swadhyaya, a arte do autoestudo, de voltar-se para dentro e fazer a eterna pergunta: quem sou eu? Uma resposta sem julgamento deveria vir. Então, Swadhyaya é aquela coisa de parar para se olhar, mas muito isso, né? Essa coisa de sem julgamento, sabe? Essa coisa de realmente de perceber os sanskaras, de perceber os loopings que a gente fica repetindo, a maneira que a gente é meio programado, ensinado a viver, começando a quebrar isso um pouco, sabe? Fazer diferente, parar, olhar como é que a mente reage a certas situações. O yoga é um swadhyaya, né? O tempo todo, né? Quando a gente faz yoga, eu não sei se vocês já sentiram isso, tem certas posições com o corpo que despertam emoções. Tem posições do corpo, por exemplo, que despertam raiva, que a gente não gosta, que dá um mal-estar, que aí tu fica com raiva do professor na hora, tu até gosta do professor, mas nossa, aquela aula tá horrível, aquela posição tu não gosta, aquilo dói no teu corpo, aquilo tudo desperta em ti. Então, é um autoestudo, assim, tu percebe que... por que que uma sensação de dor desperta uma raiva ou um mau humor? Tem um monte de gente que convive com dor a vida toda e não fica mal-humorado ou não fica ranzinza porque tem uma dor, uma grande dor, né? Por que que existem essas diferenças, essas nuances nas pessoas? Então, nem todo mundo que sente dor vai ficar incomodado. Tem gente que lida muito bem com a dor. Então, essa questão, assim, da gente perceber que alguns estímulos internos, que a gente tem algumas sensações, despertam alguns gatilhos, né? São gatilhos para algumas coisas surgirem, a gente pode quebrar aquilo. Então eu percebo, nossa, toda vez que eu durmo tarde, no outro dia eu acordo mal-humorada. Quando eu estou cansada, eu estou mal-humorada. Sei lá, cada uma tem uma coisa. Quando eu tenho que ir na casa de não sei quem, eu já fico daquele jeito. Não é que tu não vai ficar daquele jeito, mas tu percebe que aquilo é um estímulo que vem
e que aí a tua mente, lembra que a gente não é a nossa mente, a tua mente reage àquele estímulo de uma forma determinada. Até naquele estudo do livro O Valor dos Valores, que a gente estava fazendo em novembro, o Swami Dayananda ele dizia assim, se é uma pessoa que te traz alguma sensação ruim, quando tu encontra ela, se tu tem que trabalhar com ela, enfim, uma pessoa da tua família, alguém que tu tenha que conviver, tenta procurar naquela pessoa alguma qualidade que aquela pessoa deve ter. Sei lá, ela arruma bem a mesa de trabalho dela, ela é pontual, ela é carinhosa com o cachorro. E aí tu tenta levar tua mente para aquela qualidade, para neutralizar essa sensação toda ruim de todo o resto, sabe? Tu tenta quebrar aquilo, porque a mente é isso, gurias. A mente, essa cognitiva, ela não é inteligente, ela é burra pra caramba. Dependendo do estímulo que tu der, a mente vai te levar. Então, se, por exemplo, é um lugar, é uma pessoa, eu não gosto de frio. Quando eu vou para o sul, o que que eu me lembro? Nossa, eu me lembro de chocolate quente, doce, né? Claro. Eu me lembro de comer muito, de beber muito vinho, de dormir cheia de cobertor bem quentinha no inverno. Se eu me lembrar dos banhos frios, que eu tomei muito banho frio em Porto Alegre de manhã cedo, se eu me lembrar das contraturas que eu tive no corpo, se eu me deixar minha mente ir para esse lado, eu vou ficar putíssima, com certeza, entendeu? Então, parece idiota, mas funciona, é porque a mente funciona em estímulos. Então, eu trago alguma coisa boa e foco naquilo. Aí a mente quebra, sabe? Parece tão ridículo, né? Por que que a gente não faz isso o tempo todo? Mas começa a perceber como a gente é carregado pelos estímulos. O estímulo vem, pum, a tua mente vai. A gente não dá nem tempo assim de dizer, vou seguir ou não vou seguir. A gente já embarca e vai. Então, isso é Swadhyaya, né? Autoestudo. O yoga está baseado nisso, né? O tempo todo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Bom, o próximo, se quiser falar, é só me interromper, gurias. Esse aqui é lindo, né? Que eu acho que é o último. Ishwara, deixa eu tirar aqui a imagem de cima. Ishwara Pranidhana. Alguns falam, é o último, né? Que o último dos niyamas, Ishwara Pranidhana, é o ápice da prática espiritual. Trata-se de oferecer-se à matriz divina. É permitir que nossa própria essência divina nos guie e busque a força sagrada da vida. Esse poder superior está disponível para todos nós, diz Patanjali. Você consegue entender Ishwara Pranidhana a qualquer momento. Você pode sempre fazer uma pausa para procurar pela essência suprema em qualquer situação. Pode se perguntar: o que é melhor aqui? Pode imaginar que tem seu próprio conselheiro sábio interno e perguntar: se eu colocasse de lado meus desejos, aversões e preocupações com conforto e etc., o que o meu eu superior aconselharia? Aquele bota interior, né? Ishwara Pranidhana, além disso, é aquela coisa que tu, depois de tudo isso que a gente falou, eu acho que Patanjali realmente, né, sábio demais. Disciplina, karma, mérito, esforço, controle, não sei o quê, parará, concentração, um monte de coisa para fazer. No final, solta. Aí sim, aí tu solta o resultado. Shwara Pranidhana é muito isso. Patanjali não falava de Deus, tá? Patanjali é de uma filosofia chamada Samkhya. Samkhya é extremamente naturalista, não tem Deus na história, até porque o papo todo do yoga não é religioso. Então, Ishwara Pranidhana é quando tu coloca o teu maior esforço, a nossa maior motivação, a gente faz o nosso melhor e solta. No final é soltar. A gente ter a perfeita lucidez
a sabedoria de que a gente não vai estar no controle do resultado das nossas ações. Independente do esforço, independente do tapas, da disciplina, do que a gente fizer, a gente não vai realmente, nessa teia que é a nossa vida, a gente não vai conseguir controlar o resultado da ação. Eu acho que cada um aqui, né, tem quem assistir esse vídeo depois, do pessoal do curso, tem milhares de exemplos, né, ou na sua própria vida, ou na vida dos outros, pessoas que se esforçaram, fizeram, e aquilo não aconteceu. E pessoas que nem colocaram tanto esforço, e aquilo aconteceu, e foi bacana, e tudo fluiu. Então, isso é Ishwara Pranidhana, é a sabedoria final. A gente vai com a melhor motivação, a gente faz a nossa prática, a gente faz o nosso esforço, e Ishwara Pranidhana, a gente solta a teia que envolve a gente, principalmente das relações de karma e mérito, é uma teia muito profunda, gurias. Então, às vezes, tu vai na melhor das intenções, né? E dá errado. E às vezes tu nem tá tão bem intencionado e dá muito certo. A gente não sabe muito bem, cada um tá vivendo muito. Isso, por um lado, é bem triste até. Até a iluminação, eu tenho uma professora que diz assim, a Lama Tsering, aquela da geladeira que o Rinpoche mandou ela não dar bola pro barulho da geladeira, né? Todo mundo dorme com o barulho da geladeira em um determinado momento. Se tiver que dormir na cozinha ou na sala, uma hora. Vai lá, Aline, vai lá cuidar da Juju. Beijos. Então, assim, num determinado momento, a gente vai com a nossa motivação, faz o melhor, a gente não vai conseguir se comunicar, que isso que é o triste, perfeitamente com todas as pessoas. Tchau, tchau, Aninha, beijos, beijos, obrigada. Porque cada um está vivendo no seu mundo mental. Então, por mais que tu explique, desenhe, diga o que realmente a outra pessoa está entendendo, faz parte do mundo dela. Às vezes a gente tem uma sintonia, a gente fala parecido, gosta das mesmas coisas, faz yoga, acredita nas mesmas coisas, aquilo faz sentido. Isso é um karma, isso a gente tem uma sintonia, mas vai ter pessoas que não adianta, aquilo não vai funcionar. Por mais que a gente haja lugares, não tem mérito, não tem karma, não tem ligação, aquilo não liga, não fecha, tu explica, não vai. E não adianta, solta, porque não tem como lutar contra isso, entende? É muito maior. A gente teria que ser seres iluminados já. Então, Ishwara Pranidhana, Patanjali coloca no final e diz assim, bom, você faz o que tem que fazer e solta, até porque para o yoga já somos seres perfeitos. Eu sempre lembro disso, sabe? Me faz feliz. Já somos seres perfeitos, a gente está meio enganado, meio confuso, meio perdido, mas assim, isso tudo em sânscrito se chama lila. Lila é brincadeira, é uma grande brincadeira da vida. A gente está aqui fazendo coisas que a gente nem imagina que estão acontecendo, então a gente acha que está fazendo de um jeito e, na verdade, está chegando de outro jeito na outra pessoa que a gente nem tem noção. Então, isso tudo é uma grande brincadeira. Tu abre teu coração, faz o melhor que tu consegue fazer e solta, e solta. Porque a gente não está no controle, né? Então, Ishwara Pranidhana, isso é muito importante, né? Senão a gente vai querer controlar de novo. Principalmente quem é muito adepto da disciplina, muito assim, de trabalhar, quem é muito do elemento terra, fazer tudo direitinho, essa vai que é o que mais sofre, é o que mais se ferra, porque não tem controle. A gente faz, dá certo, dá certo, dá certo, é moda errado. Aí, porra, mas eu fiz tudo igual, tudo certinho, isso aqui é, mas é isso. A vida é esse fluxo incontrolável, né?
Então a gente deveria dançar com a vida. A gente faz o nosso melhor, mas a gente percebe, se a vida jogar para cá, tu vai para lá. Tem um célebre livro, né, que é, putz, como é que é o nome? Esqueci, depois eu escrevo ali. Ah, O Senhor da Dança, do Rinpoche de Três Coroas. O Senhor da Dança, por quê? Porque o Rinpoche era um ser extremamente iluminado e ele dançava com a vida, né? Então você dança com aquilo que surge, né? A gente faz o nosso melhor, mas tem uma fluidez, mesmo que pareça que a gente é rígido, porque tenta ter uma disciplina, ao mesmo tempo tem uma sabedoria que olha tudo aquilo mais de cima, sabe? Por isso que em todo japamala, não estou com meu japamala aqui, a gente tem aquela bolinha que fecha as 108 contas, ou 111, ou 110 contas, né, do japamala, que eles chamam de Monte Meru. Aquele Monte Meru é para a gente subir. O Monte Meru existe, né? É onde mora o Shiva, né? Na verdade, Shiva mora em Kailash. Mas, enfim, tem o Monte Meru, que para os indianos, o Monte Meru é o centro da Terra. Tudo gira em volta do Monte Meru. Então, é para a gente subir no Monte Meru e olhar tudo aquilo de cima, sabe? Tudo que está acontecendo na nossa vida. E lembrar, né, que um dia a gente vai deixar essa vida, né? Então não dá tanta solidez para as coisas, sabe? Lembrar que daqui a pouco amanhã a gente não está mais aí, a gente não sabe quando vai, né? Então, assim, tu vai para o alto do Monte Meru, olha a vida, e ok, olha toda aquela brincadeira, todo aquele jogo que está montado, e aí tu desce e volta, brinca, e de vez em quando tu volta para o Monte Meru e solta tudo aquilo. Isso é muito o nosso shavasana de final de aula, né? Na hora que tu deita, tu fez o teu sankalpa, tu tem as nossas aspirações, os nossos desejos, a gente tem o que a gente quer alcançar e tal. Tudo certo, aquilo tudo é o nosso eu falando, não tem problema nenhum. O eu também é uma manifestação da iluminação. A gente consegue manifestar tudo isso. Mas uma hora tu solta, na hora do final da prática tu solta o eu, tu solta os teus desejos, solta aspirações, percebe que fica tudo mais leve. Tu vai lá para cima no Monte Meru e solta, ok. Enfim, eu não sou nada disso, né? Eu estou tendo toda essa experiência. Eu solto, relaxo e volto para a brincadeira, volto para o jogo, para a lila, né? Para o jogo da vida. É isso, gurias. Muita loucura? Alguém quer falar alguma coisa? É uma loucura muito boa de aprender. Linda. É bonito, né? Esse lado, os grandes mestres, eles falam sempre em poesia, né? Sempre é uma coisa poética, né? São as pessoas que já têm a fruição daquilo, né? Já experimentam a sabedoria, então tem um lado poético em tudo que fala, que não é uma coisa cognitiva, né? O verdadeiro professor, ele não ensina assim, um mais um é dois, né? Ele faz tu ter a experiência do dois, né? Aí tu percebe aquilo de uma maneira diferente, né? É por um mantra, é por uma meditação, é por um poema, é assim, né? Uma coisa mais ampla, né? Mas enfim, né? Mais alguma coisa, gurias? Tudo certo? Tudo certo. Tô lendo aqui o nosso chat. Eu vou falar só mais um pouquinho, porque eu tenho que me controlar que eu falo demais. Não, fala, por favor, senão eu me sinto depressiva aqui. Eu tenho que me controlar, porque eu tenho vontade de perguntar tanta coisa e falar tanto. Mas eu vou falar bem rapidinho. Depois da primeira aula, acho que na nossa primeira aula não teve prática, não me lembro, teve prática, enfim. Eu me senti tão bem, aconteceu uma coisa estranha. Eu pensei, nossa, o que está acontecendo? Tem uma coisa estranha acontecendo comigo, porque eu me senti tão saudável, parecia que eu estava 100%
enfim, bem com tudo, com a minha mente, meu corpo, me senti até sarada. Mas enfim, me senti, tá valendo, né? Sim. E depois, nas próximas aulas, até comentei com a Mariúcha, uma vontade de chorar, uma coisa muito louca. Eu disse, nossa, que loucura, mas é isso aí mesmo, minha gente, é isso que eu quero, então vamos lá. E daí, sábado, eu tava irritada, e eu tenho Aham. uns acessos de fúria, assim, eu vou de 0 a 1000, tô me Uhum. abrindo com vocês, mas isso vai melhorar, se Deus quiser. E abria o computador, não, o celular, né? E aí a Carla começou a falar, aquilo começou a mexer. Eu pensei, não, não, o que é isso, gente? Não, eu vou voltar para a praia. Lembra que eu tinha falado que eu tinha vindo para Montenegro? Sim. Aí eu pensei, nossa, meu Deus, mas como eu mudei de ideia tão rápido, assim, foi uma coisa. Eu pensei, quer saber, eu vou mesmo. E aí ainda comentei com a Mariúcha até me disse que ela chegou a mandar uma mensagem para ti. Gente, é uma coisa tão boa, não tem explicação. Eu tô assim, não é puxação de saco mesmo, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa mexendo comigo, que tem alguma coisa que tá me transformando. Claro que pro melhor. E eu olha, tô até um pouco preocupada com essa coisa boa. Mas não te assusta, viu? Não sou eu, pode falar, porque não sou eu, é o yoga. Que eu sou igual a vocês, gurias, eu tô no meu caminho. Mas não te assusta com o mal-estar, a raiva. Eu tinha uma amiga, uma paulista, e às vezes, aí isso faz uns 4 anos, a gente ia fazer uns retiros de meditação ali em Viamão, no Centro Budista do Lama Santem. E aí eu sei que era um retiro caro, que vinha esse meu professor da Califórnia, e era difícil, tu passava das 7 da manhã até as 10 da noite sentado no chão e meditando, e ele é um professor durão, assim, na hora de meditar tem que meditar, e tem que ficar com a coluna reta, enfim, e eu me lembro que acho que no segundo ou terceiro dia ela ainda vinha de São Paulo, né? Eu morava em Porto Alegre, ainda era fácil, ainda ia dormir em casa, né? Eu acho que até eu não ia dormir em casa, eu ficava dormindo lá, para ficar mais sossegada, mas ela, enfim, vinha de São Paulo, tinha um investimento. Aí eu sei que eu acho que no terceiro, quarto dia ela me disse assim: Carla, pelo amor de Deus, eu tô odiando esse negócio aqui que a gente esperou um ano, paga em 10 vezes, e eu tô tendo um troço assim que às vezes eu tenho vontade de bater em todo mundo. E é bem assim, porque a prática ela vem abrindo os canais, sabe? E aí aquilo surge assim. Ah, todo bom professor, eu acho que eu até falei isso para vocês, não que eu seja boa professora, mas eu digo, olha, vai ter a hora que vai ficar ruim o negócio. E fica ruim para mim, gurias, e fica ruim para todo praticante motivado e de sincero. Tem uma hora que aquilo fica ruim e é bom saber. Esse professor até falava muito isso, está vivo ainda, né? Mas ele não vem mais para o Brasil agora com a pandemia. Ele dizia assim: vai ter um momento que vai ficar ruim. Tu fica até feliz porque tá dando certo. Aí fica bom de novo. Aí daqui a pouco vem outro, ai, sabe? Aquilo surge assim, te invade. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, não sei o quê, parará, parará, parará. Relaxa, relaxa, deixa passar. Pode até ir embora, mas volta depois, porque aquilo, sabe? É só a, que as pessoas não acreditam, né? Mas desobstruir os canais de energia não é fácil, sabe? Às vezes é meio, nossa, esquisito, né? Não é nenhum pensamento, não é que eu não gosto da Carla, não é que eu não gosto do meu professor, maior esforço para estar fazendo aquele retiro, e tinha umas horas assim que eu queria matar o professor e todo mundo, mas é isso, é porque tu vai parando, aquilo tudo vai abrindo, e aquela raiva, porque a raiva não é externa, né? Todo mal-estar, na verdade, ele é interno. Aí tu olha para aquilo e diz: opa, tá funcionando, tá ruim, mas tá funcionando. Relaxa, relaxa, não briga com ninguém, não mata ninguém, não vou embora do retiro que eu já paguei.
Relaxa, vai passar, amanhã eu vou acordar melhor, e assim a gente vai. Mas tem que ficar ligado que isso acontece. E é bom, que aí a gente começa a perceber, e aí depois vai diminuindo, sabe? Vai cada vez diminuindo mais o mal-estar, mas sempre vai ter um momento de que aquilo passa e te dá ui, que esquisito, né? E aí aquilo flui. Mas eu fico feliz demais de ouvir essas coisas. Então, vou dar boa noite para vocês. Alguém mais precisa falar alguma coisa? Quer falar? Pode falar bastante, Sabrina. Adoro, amo. Eu não gosto de ficar falando sozinha aqui, sabe? Eu gosto que vocês falem também. Então, obrigado, gurias. Durmam bem. A gente dedica os méritos para as nossas iluminações, para os nossos desejos, para que essa energia toda de mais lucidez se expanda na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama, e que a gente esteja sempre livre de um dos maiores obstáculos, que são os pensamentos negativos. Que esse obstáculo nunca perturbe o nosso caminho do autoconhecimento. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Amém. Obrigado, gurias. Boa Gratidão, noite. boa noite. Obrigada, de te ver, Paty. Beijo. Igual, Beijo, gurias. beijo. Amanhã eu vou colocar o link da aula, gurias, no grupo, tá? Amanhã às 7 horas tem aula de yoga, aula prática, só prática de yoga. Vai ser uma turminha que eu vou abrir em março, tá? E aí, para vocês que é do grupo, eu sempre boto o link lá para vocês também, tá bom? Beijo, beijo. Boa noite. Durmam bem. Obrigada. Boa noite.